Boa noite a todas e todos. Vamos para agora a live promovida pela CECIR, Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, em parceria com a UWB, União Wicca do Brasil, e com o CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. Hoje nós estamos aqui com Bernardo, sacerdote em bruxaria, biólogo, mestre em análises clínicas e militante do SUS e seus direitos. Estamos também com a doutora Jussara Gabriel, sumo sacerdotisa da religião Wicca, fisioterapeuta e fonoaudióloga, formada pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduada em fisiologia pela Universidade Castelo Branco e doutora em anatomia palpatória da Universidade Católica do Paraná. Temos aqui o professor Odenício de Mello, teólogo, capelão hospitalar e professor de ação Elizabeth Kober-Rose, e da Casa do Cuidar. E finalizando essa maravilhosa mesa de pessoas e profissionais, temos conosco o Dr. Feyzi Milani, membro da comunidade Bahá'í, professor universitário, escritor, terapeuta, médico e doutor de pública. O tema da mesa de hoje é saúde e sacralidade da vida. Sejam bem-vindos e é um prazer poder contar com vocês em nossa live de hoje. Eu estou ligada ao Wicca, tradição celta. Sou uma sacerdotisa já. Doutor Milani. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Feyzi Milani e sou membro da comunidade Bahá'í. Doutor Odenício. Olá, um prazer estar aqui nesse lugar de diálogo com vocês. Eu sou Odenício, eu me identifico com a fé evangélica, a fé cristã evangélica, e é sempre um privilégio poder dialogar. É um prazer nosso, Odenício. Tem que abrir seu áudio. Desculpa. Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Sou Bernardo, represento também aí a bruxaria tradicional e parceiro, né, da UWB aí, fortemente aí na luta também, militante do SUS. É um prazer tê-lo aqui com a gente, o Bernardo. Bem, começar falando sobre o que a gente tem de mais sagrado para as religiões, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho, que vocês falassem um pouquinho sobre a sacralidade da vida, pela ótica de vocês, né? E pelo toda a bagagem, né, religiosa que vocês possuem. Eu gostaria que eu começar com o Odenício. Quando a gente pensa na temática da sacralidade da vida, esse campo de diálogo que a gente está fazendo aqui, ele é muito importante porque na diversidade religiosa, nas muitas linguagens a respeito sobre o sagrado, só mostram a grandeza do ser divino ou dos seres divinos. No meu caso, o ser divino, que eu acredito ser o Criador de todas as coisas, quem eu chamo muito carinhosamente de Deus. E tem um conceito que ele é muito interessante na teologia cristã, que é um conceito que, quando se faz uma referência ao ser humano, é um conceito chamado de que o ser humano ele possui uma imagem, ou ele possui uma imagem de Deus em si. Então, Og e os outros companheiros queridos aqui nessa mesa virtual, por mais que a gente viva uma crise nessa representação cristã, por mais religião cristã, tanto no seu primórdio católico, quanto com algumas questões entre nós protestantes, de muitas se colocar como centro, né,
da verdade, porque isso é um longo percurso de muitas tensões históricas, mas quando a gente sai um pouquinho desse campo político e desse campo onde a fé cristã ela vai sendo usada ao longo do tempo como um instrumento de tentativa de domínio, né, das pessoas, um domínio cultural, um domínio não, e a gente começa a entrar num lugar que é o que nos une aqui, que é naquela prática piedosa de fé, onde cada um de nós temos os nossos símbolos, as nossas crenças, a gente se respeita, nesse lugar comum. Esse conceito de o ser humano ser pensado como imagem e semelhança de Deus, ele é fundamental pensar na dignidade e a diversidade religiosa, mas a toda a diversidade que é humana. Então a gente pode dizer que cada ser humano ele carrega consigo esse caráter sacro em sua vida, porque ele tem uma imagem muito potente do infinito e do finito que se encontra no coração de cada um de nós. E eu penso que as tradições religiosas, cada um com suas diferenças, no fundo, companheiros e companheira querida que está aqui, a Jussara, são linguagens diferentes que, no fundo, se referem a um mesmo assunto, ao mesmo espaço, mas são tão somente linguagens diferentes. Eu penso que esse conceito de pensar a imago Dei, a imagem de Deus em cada ser humano, ele nos aproxima, e eu entendo que nós somos todos irmãos. Nós todos aqui, e quem está nos assistindo, porque essa imagem e semelhança do divino ou das formas divinas, elas fazem com que a nossa vida seja sacra. Então, acho que assim que eu penso um pouco sobre essa temática da sacralidade da vida. Obrigado, meu irmão Denise, sempre falando, né, com bastante, né, muito todo ouvir falar, né? Obrigado mesmo. Agora chamar o sacerdote Bernardo, né, para falar um pouquinho, porque quando se fala em bruxaria, é um tema complicado, né, para aquelas pessoas que não conhecem, e é bom saber um pouquinho da ótica, né, do sagrado da vida, né, por essa religião tão antiga que é a bruxaria. Por favor. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos, né, a sacralidade de vida, primeiramente, como uma das coisas primordiais e que nós temos que mais que valorizar muita coisa. E quando a gente entra na visão, quando fala-se de bruxaria, é muito complexo, porque tem pessoas que levam sempre para um lado mais obscuro da coisa, por um lado mais negativo. O que na verdade não é. O que na verdade na bruxaria nós cultuamos, que entra aí também a sacralidade da vida, que é o quê? É ter a vida, né, como importante, é zelar pela sua vida, não só física como mental, é entender que a saúde, a ciência e a religião vão andar juntas, certo? Então, nós temos uma teoria muito específica de que vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, que é o nosso bem maior, certo? Vamos trabalhar também o nosso espiritual, né? Porque a vida, como o sagrado, como eu já falei, deve ser algo que tem que ser muito cuidado e valorizado. Quando a valorização pela vida, pela fé, pela religião, seja ela qual for, né? Aqui nós temos várias, né? Então você acaba perdendo a sua essência, você acaba... Nós sabemos que a mente, ela comanda o nosso corpo todo. Uma mente muito saudável, nós vamos ter aí muito sucesso, coisas boas, e uma mente muito negativa, ruim, automaticamente nós vamos trazer isso também. Então nós temos que tratar essa sacralidade da vida como algo sagrado mesmo. No meu caso, o Denise falou que costuma chamar carinhosamente, né, o Deus, né, dele. E no meu caso, chamamos os deuses nossos,
né, e cultuamos todos, né, com maior respeito, com carinho, com responsabilidade, não fugindo, né, à ciência, não fugindo à fé, certo? E não praticando, né, esses atos tão absurdos que as pessoas aí comentam e me perguntam quando falam sobre religião, que falam bruxaria, é uma coisa assim, nossa, tem pacto com alguma coisa. E o que, na verdade, nós sabemos que não parou, né? Não tem isso, né? Então, a sacralidade da vida, da religião, no meu caso, é basicamente isso. Não só zelar o seu corpo, mas zelar também a quem está aí com você, quem te protege, que te rege, que te ilumina, seja o nome que for, o seu mentor espiritual, o anjo de guarda, Deus, a Deus. Aí vai da fé de cada um, aí também o cuidado é o essencial, acho que é a palavra-chave, né? E ser realmente o sagrado mesmo. Obrigado, Bernardo. Foi bem esclarecedor, né, para aqueles que não desconhecem, né, a sacralidade dentro da Maria, né? É muito importante. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, embora ele tenha pedido para não chamá-lo assim, né, mas gostaria de ouvir um pouquinho o Dr. Milani, porque a fé é muito pouco desconhecida aqui, né, em nosso país, né? Então as pessoas não entendem muito o que é a fé Bahá'í e como é visto a sacralidade, né, pela ótica da fé Bahá'í. Então seria muito bom brindar-nos, né, com essas informações. Com muito prazer. Os Bahá'ís são seguidores de Bahá'u'lláh, que para nós é o mais recente dos manifestantes de Deus, a exemplo de Jesus, Muhammad, Moisés, Krishna, Buda, esses seres espirituais iluminados que o Espírito Supremo, Deus, envia para guiar a humanidade. E nos ensinamentos Bahá'ís, a questão da sacralidade da vida é justamente devido ao fato de que a vida provém de Deus, que Deus é o criador tanto da vida da matéria quanto da vida do espírito. A vida da matéria se reflete na natureza, e a natureza é vista como um reflexo dos atributos de Deus, porque cada coisa criada reflete um dos atributos, uma das qualidades, das perfeições do Criador. Mas existe também a vida do espírito, e a vida do espírito é essa capacidade que o ser humano tem de refletir todos os atributos de Deus. Essa é uma capacidade da espécie humana de refletir todos os atributos e perfeições divinos. Existe uma analogia nos escritos Bahá'ís que, se fôssemos comparar a vida do espírito com a vida da matéria, seria a mesma coisa que comparar a vida de uma pessoa com a existência de uma pedra. Então, a pedra existe, o ser humano também existe, mas imagine a diferença entre um ser humano e uma pedra, e você vai ver, vai imaginar a diferença entre a vida espiritual e a vida material. No caso do ser humano, na visão Bahá'í, a nossa vida tem início com a fecundação, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual. Então, a vida tem um início, mas ela não tem fim, porque, embora o nosso corpo seja, né, destinado finalmente à morte, à decomposição, mas a nossa alma ou espírito, ele é eterno. E a função da nossa passagem aqui pela Terra, por essa experiência de vida terrestre, é justamente nos prepararmos para as etapas seguintes que se darão através dos infinitos mundos espirituais de Deus. E como é que podemos nos preparar? Desenvolvendo as nossas qualidades espirituais, a nossa capacidade de amar, de perdoar,
nossa generosidade, nossa compaixão, nosso altruísmo, nosso serviço à humanidade, nossa humildade. Essas qualidades espirituais são o fruto que nós levamos desta etapa terrena. E talvez pareça, para que eu preciso desenvolver amor, humildade, generosidade nessa etapa que aparentemente não tem utilidade? Mas se a gente pensar na etapa anterior da nossa existência, ou seja, os 9 meses que passamos, né, no útero de nossa mãe, lá nós precisávamos desenvolver uma série de órgãos, uma série de membros e sentidos que não eram necessários na vida intrauterina. Então, o feto não precisa de pulmões, nem de braços, nem de pernas, nem de olhos, mas ele precisa desenvolver isso naquela etapa, porque eles vão ser fundamentais na etapa seguinte, que é exatamente a que nós estamos vivendo agora. Da mesma maneira, nós precisamos desenvolver essas qualidades espirituais para as etapas, né, da evolução da alma nos mundos espirituais de Deus. Então, a vida, né, essa etapa da vida, da nossa existência, a vida terrena, é vista como uma grande escola onde a gente vai desenvolver essas qualidades espirituais. E o corpo humano é visto como um templo, o templo dentro do qual habita a luz de Deus. Então, o corpo é também sagrado, precisa do respeito, né? Precisa do cuidado, precisa de todo o carinho e cuidado que a gente possa dar, e aí entra a questão da saúde, que a gente vai falar daqui a pouco. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Milani. É sempre bom, né, conhecer um pouco mais, né, sobre a base da sacralidade da religião do outro, né, a religiosidade. É muito bom, foi muito importante essas informações. Agora vamos ouvir um pouquinho, né, o que a minha grande amiga Jussara, a doutora Jussara, tem a falar para a gente sobre essa temática, sobre a sacralidade. Jussara, é contigo. Então, falar sobre a sacralidade da vida significa, de alguma forma, divinizar esse momento entre mortes que a gente tem. E essa sacralização da vida, ao meu ver, ela iguala a todos os seres humanos como imagem e semelhança de Deus ou de deuses. Na minha cosmogonia, quer dizer, na cosmogonia da minha tradição, esse ciclo tem muito mais a ver com a natureza do que propriamente deuses. Como toda a natureza, nós nascemos, crescemos e morremos. E o corpo entra aí como um repositório, não, como um depositório importante dessa fagulha divina ou da natureza ou dos deuses, como cada segmento queira chamar. Dentro da tradição celta, inclusive, não se admitiam reis, chefes de clãs que tivessem alguma deficiência física, né? Eles eram obrigados a se retirar e dar o lugar a quem tivesse uma excelência corporal e mental. Então, a gente vê aí a união das energias físicas, psíquicas, emocionais, como um atributo necessário para essa sacralidade da vida. Então, é assim
que o meu segmento religioso vê isso aí. Obrigado, Ju, né? Sempre bem elucidativo nas falas, né? Sobre não só a religião Wicca, mas sobre a tradição a qual você segue, né? Que é a tradição celta, né? Bem, a ideia de começarmos com a sacralidade da vida é mostrar que ela é tão importante que ela vem primeiro, né? E também para a gente poder observar um pouquinho da ótica de cada segmento religioso, né? É importante. E agora nós vamos para um outro tema, né? Que é sobre a saúde, né? É um tema tão importante, né? E nos dias de hoje a gente está percebendo que é muito importante do que algumas pessoas imaginam, né? Manter-se saudável, né, é importante, né? Então cuidar da saúde é muito importante. Mas não vamos falar só da nossa saúde. É importante a saúde dentro, né, dos mecanismos, né? Então eu gostaria de começar agora, vamos inverter um pouquinho a ordem. Eu gostaria de começar agora com o Bernardo, né? Essa temática sobre a saúde. Ele está aí de frente, junto com tantos outros, né? Nisso também, acredito que, na verdade, todos que estão aqui presentes estão nesse enfrentamento bem próximo, né? A Covid, né? Então, gostaria de começar com o Bernardo, falar um pouquinho sobre esse tema. Bernardo, poderia, por favor? Vamos lá, claro que sim. Falar sobre saúde aqui, principalmente. No Rio de Janeiro, a gente estava conversando anteriormente, é complicado, né? Por exemplo, eu atuo na linha de frente, não parei a minha atuação, então é complicado, porque eu também faço atendimentos em comunidades, certo? E nós estamos vendo que os nossos índices, eles vêm aumentando a cada dia, né? A cada dia que passa, nós temos mais índice, nós temos mais problemas, vamos botar assim. E uma coisa que incomoda muito hoje em dia, pelo menos aqui na saúde do Rio de Janeiro, como estávamos conversando, a gestão. Eu acho que tudo é um passo de gestão, né? Porque falar que atualmente nós estamos vivendo um momento tranquilo, que nós estamos vivendo um momento onde não há crise, onde nós temos insumos materiais para atender todos, seria de minha parte estar aqui com vocês mentindo, falando que tem, o que na verdade não tem. E falta muita coisa. Então nós estamos trabalhando dia e noite sem parar numa rotina extremamente estressante, não só para nós profissionais da saúde, mas também para o paciente e para os familiares também, que é a busca por leite, busca por remédios, é a busca por um atendimento que está complicado, né? Então, aquele princípio que nós aprendemos na faculdade, né, que é a equidade, o respeito, a valorização da saúde, infelizmente, hoje em dia, nós estamos em desmolde, né? Hoje em dia está realmente caindo muito a qualidade. Eu não tenho plano de saúde, certo? Porque eu sou um militante do SUS assíduo mesmo, uso o SUS a meu favor, não é porque eu faço parte dele não, mas eu uso porque eu gosto dele. E é muito complicado a gente atender paciente e não ter o que fazer, né? Então, esse desrespeito com a população em si, ao meu ver, é o que mais me incomoda, como eu falei, porque, infelizmente, há uma dualidade aí. Quem tem muito dinheiro, né, vamos falar a verdade abertamente, o que acontece por detrás, consegue um atendimento de excelência numa rede privada, certo? Quem não tem um dinheiro, infelizmente, vai ficar numa fila enorme para atendimento e esperando ali. Quem tem, então, o poder aquisitivo, paciente de alto custo, né? Ou seja, ele vai ter mais valorização do que um paciente que não tem um custo, né, digamos assim, para o hospital ou a rede credenciada. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu atendo, foi como eu estava falando anteriormente, as comunidades do Rio de Janeiro. Então,
então subir a comunidade e ver a necessidade, não só por conta do Covid, não, mas ver por conta de outras doenças, a meningite, a tuberculose, a sífilis, que está muito presente hoje em dia, a gestação em menor idade, que nós temos bastante também, e ver a gestão falar que está tudo normal, que está tudo tranquilo, que tudo não tem crise. Né? Os funcionários estão ali tranquilamente. Não, eu estaria mentindo aqui para vocês. Então tá bem complicado trabalhar na pandemia, antes da pandemia, durante a pandemia, e espero que esse cenário mude, né? Porque senão nós vamos ter aí uma catástrofe bem grande, bem grande. Entendeu? Obrigado, Bernardo. É importante ter esse parecer, né, de fora, né? A gente acompanha muitas notícias, a gente até percebe que as notícias não nos chegam como deveriam chegar, né? Então é importante ter esse parecer. Muito obrigado. Eu gostaria agora de ouvir, né, o que o doutor tem a falar desse tema. Doutor. Então, a questão da saúde, na visão da Fé Bahá'í, ela também envolve essas duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual. Ou seja, existem problemas, situações que afetam a saúde que têm causas materiais e existem também causas espirituais. E por isso o tratamento precisa contemplar também tanto meios materiais quanto meios espirituais. Na visão Bahá'í, a ciência e a religião são dois poderosos instrumentos dados por Deus para guiar a humanidade, para ajudar a humanidade a alcançar o bem-estar. E por isso a religião e a ciência necessariamente estão em harmonia, precisam estar em harmonia. E nós não vemos, os Baha'is não veem nenhuma incompatibilidade ou incoerência, incongruência entre a religião e a ciência. Na verdade, a religião sem a ciência vira fanatismo, que é um dos males, né, que mais tem trazido sofrimento à humanidade. E a ciência sem religião, ela vira o materialismo, que é outra coisa que tem trazido imenso sofrimento à humanidade. Então nós precisamos ser capazes de enxergar tanto a dimensão material quanto a dimensão espiritual da realidade, da existência da vida humana e da saúde também. Então, quando o ser humano adoece, né, por alguma causa física, material, naturalmente os meios materiais precisam ser utilizados, e daí nós estamos falando de medicamentos e estamos falando também de alimentos. Os escritos Baha'is falam da importância da alimentação e de como que muitas doenças, né, com a evolução da ciência, se descobrirá o tratamento de muitas doenças somente através da alimentação. Mas mesmo o uso de medicamentos, que é fruto da ciência, é visto também como uma graça de Deus para a humanidade. Quando a gente fala das doenças de causa espiritual, estamos falando de tudo aquilo ligado à mente, à psique, às emoções, né? E que o tratamento, portanto, também precisa ser espiritual. Esses dois tratamentos, material e espiritual, são vistos como complementares, não como antagônicos. Então, o que seria o tratamento espiritual? Principalmente, fundamentalmente, é a oração, é voltar-se para Deus, é conectar-se com o poder divino, com a força da cura, da fé, do amor, e isso traz imensos benefícios para a vida humana. Mas é claro que, então, vamos falar um pouquinho, como o Bernardo trouxe a situação, né, da pandemia do Covid. Então, é um exemplo que
temos um vírus causando uma doença que para algumas pessoas pode, né, gerar um quadro grave, pode até mesmo levar a óbito, e é claro que são necessários meios materiais, são necessários medicamentos, são necessários respiradores, são necessários uma série de tratamentos que são gerados pelo conhecimento científico, mas esses tratamentos também podem e precisam ser complementados pela dimensão espiritual. Mas, ao mesmo tempo, né, todos nós do campo da saúde e até a Organização Mundial da Saúde vem falando do grande número de casos de sofrimento psíquico, de ansiedade, de depressão, de pânico, gerados pelo medo do vírus. Então, esse é um quadro que não é físico, não é material, não tem uma causa orgânica, e naturalmente que o tratamento precisa trabalhar nesse nível da mente. Então, todos os processos de psicoterapia, de terapia, de oração, de meditação, tudo isso é muito importante para curar as pessoas. Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, diz que quando a gente adoece, a gente deve procurar um médico, mesmo que o doente seja um médico, ele precisa procurar um médico competente. Então, essa questão de buscar o conhecimento científico, o tratamento, é muito importante. E como há uma ênfase, né, muito grande nos ensinamentos baha'ís, a moderação em todas as coisas. Então, na verdade, quando o ser humano adota um estilo de vida fundamentado na moderação, evitando todos os excessos e buscando seguir no dia a dia as leis e os princípios divinos, ele consegue evitar uma série de situações e de problemas de saúde. Então, né, todos nós profissionais de saúde sabemos disso, que grande parte das doenças que a humanidade enfrenta hoje em dia são decorrentes do estilo de vida. Então, o uso das bebidas alcoólicas, de drogas que causam dependência, né, a falta de contato com a natureza, enfim, a poluição, e aí vamos numa série de coisas que são criadas pelo próprio ser humano, né? E que uma vida mais equilibrada na sua dimensão material e espiritual, somente isso já pode mudar bastante o quadro da saúde. Obrigado, doutor Milani, né? Realmente é importante aliar essa parte, né, espiritual com a parte física, né, da saúde, né? Eu gostaria de ouvir agora a doutora sacerdotisa Jussara Gabriel. Bom, então, eu falei anteriormente que a sacralidade da vida, ela iguala todos os seres humanos. Já a saúde, ela se coloca muito mais a serviço de uma dimensão qualitativa e quantitativa da existência humana. E, nesse caso, ela deve ser plena, ela não deve se ater apenas às necessidades essenciais e abranger também as necessidades evolutivas do ser humano, tá? Então, a alimentação, como o doutor Milani falou, a higiene, os exercícios físicos, a própria euritmia, coisa que nós não temos, né? Porque a gente trabalha 16 horas por dia, sobrando 8 para você... nem 8, acho, 8, 6, 14, 8, né? São 8 horas para você se deslocar de um lugar para o outro, se alimentar, tomar banho e ainda ter uma vida social, se possível, né? Quer dizer, fica difícil. Então, essa euritmia tem que ser observada também. Equilíbrio de trabalho mental
e físico, trabalho manual, a interação com o meio ambiente, a interação social, a interação interpessoal, tudo isso tem que ser visto pelo profissional de saúde. Eu acho que o profissional de saúde não poderia ou não deveria se limitar a procedimentos momentâneos. Eu acho que ele deveria abranger toda essa área. E o sacerdote, a sacerdotisa, tem que abranger mais um outro parâmetro, que são os valores éticos e morais, porque esses valores, eles não se diluem. Eles, quando bem orientados, eles aumentam e permitem, então, que se espalhe aquelas coisas boas, né? De cumplicidade, de solidariedade, de afeto, de amor, que deve ser espalhado, né? A gente sabe que o direito à saúde infelizmente, e não deveria ser, limitado por determinados padrões prefixados de aquisição. Foi como o Bernardo disse, né? Então, isso está errado, porque o direito à saúde é um valor inerente ao direito da vida. Então, a gente não pode falar em sacralidade da vida sem falar em direito à saúde. E se é verdade, como eu disse antes, que a saúde é harmonia e integração, assim, de todas as energias, né? Pessoais, físicas, psíquicas. Então, a saúde de uma pessoa, ela está basicamente condicionada àquilo que a gente pode mostrar a ela na realidade dela. Não adianta o cara que é pobre, desculpem, não tem um plano de saúde, está lá no SUS, jamais vai ter o mesmo padrão de saúde e, portanto, de vida que o indivíduo que tem um poder aquisitivo mais alto. Então, cada pessoa, no meu ponto de vista, deve ser auxiliada a encontrar a sua harmonia e o seu equilíbrio na sua situação particular de vida. Essa é a minha visão como profissional de saúde e como sacerdotisa também. Obrigada. Realmente, é um desafio, né, que nós enfrentamos em conseguir conciliar, né, a parte, né, econômica com o bem-estar, né, na sociedade que a gente vive hoje. Muito Para finalizar esse tema, está indo muito bem, eu gostaria do parecer do Denício. Ele tem um trabalho muito forte nesse tema, né, de saúde. Eu até me convidou para participar, eu não sei se foi esse ano, não me lembro, acho que foi esse ano ainda, né, de uma mesa, né, falando sobre saúde e espiritualidade, né? Então eu gostaria que ele finalizasse essa temática em questão. Tá bem. Foi esse ano, Gui, foi no mês de fevereiro. Já passou assim, né, tanta coisa nesse meio tempo que parece que tem mais tempo. Antes de falar assim, da saúde como sistema, como dispositivo, eu vou fazer isso, obviamente, dentro do tempo aí proposto. É muito significativo dizer que na fé cristã, na fé que emana da leitura dos evangelhos, a gente percebe uma figura de um Jesus Cristo que cuidava das pessoas, que através das narrativas do texto a gente toma conhecimento de que ele curava pessoas. Isso era uma preocupação e até mesmo um posicionamento crítico diante da opressão em que existia por parte do Império Romano. Então, a fonte, né, de onde surge a fé cristã, a fé evangélica,
ela está muito relacionada a esse lugar onde a figura do Filho de Deus, que também era Deus, ele se preocupava com a saúde das pessoas doentes, necessitadas, e foram muitas vezes que ele operou essas curas. E, além de tudo, ele se preocupava com o alimento das pessoas, porque os relatos da multiplicação de pão e de peixe, para que as pessoas que também recebiam essa opressão por parte do Império Romano na Palestina naquele tempo tivessem essa dignidade. E isso entristece muito, talvez, o segmento entre os evangélicos progressistas, porque, por exemplo, a gente tem hoje uma figura religiosa na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que sucateou o sistema de saúde, que já não era um sistema que dava conta de atendimentos complexos, mas que, de alguma maneira, atendia a população, mesmo com as suas limitações, sendo que a promessa de campanha era aquela promessa: vou cuidar de vocês, eu sou evangélico, coisas afins, e o que a gente percebe agora nessa reta final de mandato é uma precarização e um sofrimento na saúde pública municipal, inclusive com falta de dignidade de salários e vencimentos dos profissionais da área de saúde, que isso para não entrar também no mérito da questão do Estado do Rio de Janeiro, nesse momento da pandemia, que a gente passou, e está passando e está atravessando. Então, a cura da doença, ela faz parte de uma preocupação da fé que emana dos evangelhos. Então, esse trabalho de você cuidar do seu corpo, de cuidar do bem-estar do seu corpo, através da alimentação, da prática de esportes, é o que a gente chama de uma relação de saúde de profilaxia ou de prevenção, onde a gente imagina que o não segmento, né, dessa alimentação, dessa prática de alguma atividade esportiva, desse cuidado com o tempo para poder distrair a mente através de cultura, de arte, previnem muitas doenças, inclusive doenças psíquicas e doenças que atacam o corpo. Então, o atravessamento que eu colocaria aqui para vocês é de que a espiritualidade ela é muito potente no sentido da manutenção da saúde. Inclusive, no meu dia a dia, no trabalho no hospital, diretamente com os pacientes, tratando dessa questão da espiritualidade, a gente percebe como que o ânimo da pessoa, mesmo em situações graves de saúde, se modifica quando ela sente que tem um espaço de respeito, de incentivo à questão da fé, e isso com respeito à diversidade, na espiritualidade de cada um. Então, eu acho que é um atravessamento que tem tudo a ver. Talvez essas representações evangélicas que a gente tem no poder público, elas não têm uma leitura dos livros sagrados, porque a impressão é que a religião deles é outra, e não a religião que está escrita nos evangelhos. É isso que eu podia falar para vocês de uma forma bem rápida, assim. Pô, obrigado, Denise. Você acabou, assim, perpassando, né, o encerramento que a gente propõe, né, que eu propus, que agora eu gostaria de botar a seguinte temática: como as religiões e a fé pode auxiliar nesse momento, né, tão precário que o sistema de saúde está, mas principalmente as pessoas que estão adoentadas estão sofrendo nos hospitais ou nos seus lares, né? Porque tem aquelas que estão sofrendo no hospital, então aquelas que estão saudáveis, mas presas em casa, como o próprio doutor Milani falou, sofrendo de depressão e pânico. A religião podem ajudar, né, nesse momento. Então, eu gostaria, para a gente encerrar essa nossa live, né, que cada um falasse um pouquinho sobre isso. A gente está, né, vamos começar então com o Dr. Milani. Poderíamos?
As religiões têm um papel social muito importante. Elas podem contribuir tremendamente para o bem-estar coletivo. Elas muitas vezes alcançam regiões que o Estado é ausente ou cuja atuação do Estado é muito deficiente. E elas podem contribuir tanto no sentido espiritual, de levar consolo, de encorajar a fé, a esperança. Por exemplo, num momento como esse que a humanidade está vivendo, a esperança pode ser a diferença entre a vida e a morte. A esperança de um mundo melhor, a esperança de se superar esses desafios, a esperança de quem está enfermo poder se curar. Então, é um elemento muito importante. As religiões, então, podem contribuir tanto nesse campo espiritual, mental e emocional, né, das relações, quanto no campo social e material. Então, assim, quando eu falo as religiões, estou me baseando na experiência da própria comunidade Bahá'í, que nas mais variadas localidades do Brasil e do mundo tem atuado nessas duas frentes, quer dizer, tanto não deixando as famílias se sentirem sós e abandonadas, porque saber que estamos juntos, estamos enfrentando essa situação, como, por exemplo, providenciando cestas de alimentos, providenciando oportunidades para os jovens que querem se preparar para o Enem e as escolas públicas estão fechadas, providenciando hortas comunitárias, providenciando a confecção de máscaras. Logo no início da pandemia, várias comunidades barrais começaram a engajar as pessoas voluntariamente em fazer máscaras e distribuir gratuitamente. Então, o leque de ações é muito amplo, providenciar materiais para que as mães e os pais possam trabalhar valores morais e espirituais, como Jussara falou, com as crianças dentro de casa. Então, as possibilidades de atuação são muito grandes e a comunidade Bahá'í tem se empenhado em ambas as frentes, tanto o lado material quanto o lado espiritual. Obrigado, doutor Milani. Realmente, né, as religiões elas não querem ter o papel do Estado, elas estão fazendo o seu papel social, né? Embora o papel não precisam fazer, né? Sim. É mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia. Gostaria de ouvir um pouquinho agora a sacerdotisa Jussara. Nós temos procurado, através da própria UWB, fazer a entrega das cestas básicas, fazer a entrega de máscaras, levar uma palavra de apoio, principalmente a idosos que estão reclusos, não propriamente em nome da Wicca, porque somos uma minoria. Então, mas de qualquer forma, a gente sempre leva, mesmo sem falar nos nossos deuses, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de que tudo vai melhorar, de que juntos nós somos mais fortes e que a gente vai alcançar a saída dessa pandemia, que também, para a saúde, ela se tornou não só quantitativa, Bernardo, mas também qualitativa. Tá? Então, é isso que nós temos procurado fazer dentro da Wicca, dentro do paganismo, através da UWB. Ok? É verdade, Jussara, é bem lembrado, né? A UWB ela tem, né, fechado dias com vários sacerdotes, sacerdotisas não só da religião, né, de matrizes pagã, mas com outras. E antes de dar a fala pro Denício, ele não vai falar depois do Bernardo, as suas máscaras estão te esperando lá para tu pegar e fazer a distribuição. Vamos lá, gostaria de ouvir agora o Bernardo.
Ok, vamos lá. A religião, ela facilita muito e auxilia muito, né, o indivíduo. Foi como bem posto pelo Milani e pela Jussara também, o Denício também falou, da saúde mental, né? Então, quando eu costumo falar que quando eu coloco o meu jaleco, eu já não tenho mais religião, né? Eu fico ali à mercê, né? Porque, assim, infelizmente ou felizmente, atendemos inúmeras pessoas de inúmeras religiões, certo? Então eu não posso deixar os meus deuses também falarem ali por mim, ainda mais quando trata-se de bruxaria, principalmente, né? Por exemplo, com uma senhora de 70 anos que já tem uma crença ali. Se eu falar isso para ela, eu não vou nem conseguir entrar na casa dela, né? O que acontece muito. Então, o que acontece? A religião, hoje em dia, ela tomou, na verdade, no meu ponto de vista, o papel do governo, que é cuidar das pessoas. Foi como a UWB mesmo fez o quê? A cesta básica, a máscara, certo? A palavra de apoio, como a Jussara mencionou, o Milani também falou, o Denis também, ou seja, nós vamos levar a palavra, vamos dizer assim, mas não é a palavra de Deus, é uma palavra de amigo, é uma palavra de conforto, que eu acho que é isso que está precisando nesse atual momento. Os nossos índices, eles aumentaram muita coisa em saúde mental nas clínicas. Isso é muito complicado, devido que a pandemia, principalmente, já tínhamos, mas apenas aumentou, digamos assim. E com esse sucateamento do SUS, o que está acontecendo? As clínicas ficam vazias, os hospitais ficam cheios, e a gente não consegue fazer esse tratamento de forma ideal. Aí entra a religião facilitando, indo nos leitos, né? Eu não sei se aqui alguém faz algum tipo de serviço desse, de ir ao hospital, também levar uma prece, uma reza, um rito, algo do tipo, de sua crença ou da crença daquela pessoa. O que ajuda muito e traz o conforto muito bom, porque nós vamos estar trabalhando não só o nosso plano mental, mas vamos também estar no plano no físico, no espiritual e assim por diante. Entendeu? Então, o bem-estar próprio é o próprio coletivo, né? Que vai fazer não só bem para mim, mas para quem está à minha volta também. Meus amigos, parentes, enfim, e todo mundo. Eu acho que caminhamos aí por esta linha, por esta viés. Obrigado, Bernardo. E bem lembrado, né? O Bernardo também, ele subiu a comunidade, né? Mais de uma comunidade, para pelo menos para levar máscaras, pelo menos da UWB, fora as outras ações que ele fez pelo SUS, né? Mais do que, né? Agora eu deixei para encerrar com essa temática com o Denício, né? Porque o Denício presta esse serviço de capelania, né? E o Denício, embora toda a base dele cristã, né? Ele sempre foi uma pessoa muito aberta, né, ao diálogo interreligioso e ao conhecimento, à informação sobre outras religiões. É um didata, mas a gente conheceu tem o que, uns 10 anos, talvez, né? Um pouco mais, eu acho. Né? E ele sabe muito mais sobre a base da nossa religião do que os sacerdotes da nossa própria religião, né? Ele é uma pessoa muito carinhosa, né? E sempre que pode ele nos convida para participar das mesas e tal. E ele tem essa pegada de capelania, como o Bernardo agora perguntou, né? Não sei se alguém faz, ele fala de capelania legal. E eu gostaria de ouvir, né, pelo seu ângulo, Bernardo, Denício, essa última temática nossa aí. Para falar um pouquinho nesses tempos do Covid, né, do lugar da fé, na experiência do hospital, lá no Pico, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente teve uma ação, num primeiro momento, nessa parte da capelania, no cuidado, nesse momento, com profissionais da saúde. Isso foi
durante o mês de março, abril, maio, naquele pico, a gente tentou trabalhar com os profissionais de saúde no sentido de, dentro da tradição e do que cada um acreditava, a gente tinha enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, as pessoas do apoio, pessoas de candomblé, de umbanda, pessoas de matriz pagã, judeus, enfim, muita gente, né? Um hospital grande que eu trabalho e atuo. Então, esse foi um dos primeiros eixos nesse momento, esse cuidado com os profissionais de saúde e tentar sinalizar para eles que a fé, independentemente de qual forma ou qual tradição ou qual credo, ela é um ponto para a gente ter segurança em momentos de crise, em momentos de angústia. Ela ajuda a gente a se equilibrar no campo das incertezas que às vezes a vida traz. E esse momento foi um campo de muita incerteza, porque a gente teve um container lá no hospital, e muitos hospitais eu sei que tiveram containers, porque o número de mortes e o perigo de transmissão era muito grande. Então os corpos dos pacientes que morriam iam para esse container, e os familiares eles não conseguiam nem fazer um ritual de despedida, independente ali de cada religião que cada um tinha, existia aquele distanciamento. E as comunidades de fé, nesse contexto de um ambiente de tanta mortandade, de tanta incerteza, inclusive de dificuldades econômicas, comunidades religiosas de vários credos têm se levantaram e têm se levantado para dar esse suporte, esse apoio, com a presença, com a participação. Eu estou vendo um movimento muito legal das pessoas ligando para os idosos nos asilos e fazendo chamada de vídeo pelo celular e conversando. Então, da parte da religião, nesse ambiente, se não fossem as várias religiões que a gente transita, eu tenho certeza que o estrago que essa pandemia trouxe seria bem maior em termos da forma como que as pessoas encararam e atravessaram esse momento. Então, eu penso que, como o doutor Milani aqui contribuiu de uma forma muito bonita, os vários movimentos de fé, nesse momento, mais do que comprovaram a sua importância nesse cenário e nessa realidade social. Então, eu prefiro olhar assim, pelo lado positivo, dessas contribuições e dessa presença que esses movimentos interreligiosos foram operando e estão operando no sentido do cuidado, no sentido de acolhimento, no sentido de presença. E agora, a gente está entrando aí no mês de setembro, que é o mês que a gente fala do Setembro Amarelo, que é esse cuidado com a saúde mental. A gente precisa ter muito cuidado e ser muito carinhoso, nós que somos pessoas de fé, com os dramas que algumas pessoas têm enfrentado, com esse isolamento, com esse medo do desemprego. A gente precisa criar essas redes de apoio para poder telefonar, mandar uma mensagem, para que as pessoas, muitas vezes, o índice de suicídio ele aumentou bastante, elaborar essa realidade. Então, vida. Você quer ver uma outra coisa? O índice de violência doméstica, porque as pessoas estão mais dentro de casa, e aí a violência doméstica tem aparecido muito nesse tempo. Eu acredito que, unindo as nossas forças com os nossos, cada um de vocês, cada um de nós, dentro da nossa comunidade religiosa, a gente tem muito a contribuir para o equilíbrio da sociedade, sabe? Acho que a fé, ela é esse espaço que, voltando para o tema lá no início, mostra que toda a vida ela é sagrada, ela é muito importante, merece ser respeitada. Obrigado, Anísio, né? Eu gostaria só agora que cada um se tirar do seu coração, acho que tudo está sendo tirado do coração aqui, né? Mas tirar uma mensagem, né, para que as pessoas que estão assistindo a gente possam se sentir acolhidas, né? Uma mensagem dentro de cada religião de vocês, né? Da ótica da religião de vocês. Já que nós terminamos com o Denício,
né? Continue falando aí, já passe logo essa mensagem de esperança que, com certeza, nós vamos superar tudo isso aí. Tem uma passagem do Evangelho, que eu gosto muito, o Evangelho segundo Mateus, que nas palavras de Jesus ele deixa um convite muito bonito. Esse convite deixo para todo mundo que está nos ouvindo com muito respeito na particularidade de cada um, mas é um convite de alívio. Ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A fé, ela alivia as nossas angústias, as nossas dores. Então, dentro daquilo que você acredita, a sua tradição, a sua educação, alimente a sua fé. Obrigado, Denício. E foi um prazer, né, estar contigo aqui nesse dia mesmo. Bernardo, poderia dar uma palavra para aqueles que estão nos assistindo? Claro, vou falar como o Denício, cada um dentro de sua crença, né, mas sempre com muito respeito. Eu deixo aqui as minhas bênçãos, que os deuses, né, lunares, solares, possam estar presentes conosco, que possam nos iluminar, guiar, e que nós vamos superar isso, sim. Tenho fé, tenho certeza que sim. Eu acho que a palavra-chave agora é força, foco e fé. E uma chavezinha de gratidão, né, que não custa nada. Então, nós vamos com certeza vencer. Isso daí, os deuses, as energias, a natureza, elas nunca vai nos deixar na mão. Os deuses vão sempre estar aí iluminando o nosso caminho, guiando, sempre para o bem, e vai passar. Tenha certeza que vai passar. Obrigado, Bernardo, né? Sempre mandando boas mensagens aí pra gente. Gostaria de ouvir agora do Milani. Conseguindo abrir o áudio aqui. Pronto. Tem um texto dos escritos Barrais que diz: todas as coisas são benéficas se conjugadas ao amor de Deus. Então, que cada um de nós possa, dentro da sua crença e da sua tradição, mas que toda essa experiência que cada um individualmente e a humanidade coletivamente está atravessando, que a gente possa se aproximar mais da fonte suprema, da fonte do amor, da luz, da paz, independente do nome que a gente dê, mas que tudo isso sirva para nós estarmos cada vez mais conectados a Deus, a essa fonte do amor que e assim da luz. seja. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Minha amiga José Gabriel, mande uma mensagem aí para quem está assistindo a gente nesse momento. Eu digo, aproveitem. Aproveitem a parada, aproveitem a diminuição de ritmo para se conectarem ao divino dentro de vocês, para se conhecerem, para passarem a gostar de estar com vocês mesmos. Aproveitem. Nem todos tiveram a chance de ver o nascer de um novo dia. Enquanto a gente tiver essa chance, a gente tem que aproveitar, a gente tem que agradecer, a gente tem que olhar para o dia de amanhã com fé, porque ele há de nascer. E se não nascer hoje, ali na frente, daqui mais um pouquinho, dentro do grande ciclo de vida, morte e vida, ele vai surgir de novo. É essa a mensagem que eu tenho para deixar para todos. Obrigado, Jussara. Sabe as palavras. A gente conseguiu, né, perceber aqui, né, nessa diversidade, né, nesse telescópio,
o degradê tão homogêneo que a gente não percebe, né? Não consegue perceber onde começa uma religião, onde termina a outra, né? Porque todas elas estão caminhando juntas. E essa é realmente a essência da caminhada que a gente realiza em Copacabana, né? A gente caminha juntos, a gente conversa, a gente se entende com um propósito, que é se conhecer, é se amar, respeitar, e nesse caso, saudar a vida, como todo mundo falou. Eu vou abrir o microfone de vocês todos aqui, né? Queria de agradecer muito, né, pela paciência, pela generosidade. Não foi preciso controlar o tempo foi muito bem controlado até. Nós estamos com 1 minuto, 1 hora e 8 minutos, tirando a queda e, enfim, as iniciais. Perfeito, o tempo passou rápido, né? Muito obrigado aí pela oportunidade, a curiosidade de todos e todas. Então, Olga, eu queria deixar um recado para você também, que você é de uma importância muito grande, né, aqui no Rio de Janeiro, tem uma representatividade muito grande, não só para a Wicca, né, como você mesmo segue, mas para com as outras também, tem um cuidado muito grande. E isso eu admiro demais. Então, assim, parabéns pelas ações que a UWB faz, que você faz, são fantásticas. Você é uma referência, assim, nossa, tremenda, né? Então, parabéns pelo que vocês realizam, é de suma importância, né? Para a saúde mental, para a saúde espiritual, para todos. Parabéns. Obrigado, Bernardo. Você é uma pessoa muito carinhosa, muito. A UWB tem muito ainda a agradecer a vocês, né, todos vocês, né, que faz parte desse grande ciclo aí de apoio, de união. Obrigado, vamos encerrando aqui nosso áudio. Muito obrigado. Obrigado, doutor Anne, Jussara. Muito obrigado, tchau, gente. É um prazer estar com vocês. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma